Nós chegamos agora no momento da palavra, né? Na nossa reflexão diária. Eu vou ler aqui alguns versículos e vamos comentar. Eu vou ler aqui no livro de Neemias, no capítulo 2, né? 6 versículos, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é rosto, não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estarei triste o meu semblante, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando eu um certo tempo. O rei vai enviar Neemias, porque Neemias disse: eu vou tal dia e volto dia tal. Aí ele disse: então você vai. Tem gente que diz assim: não, mas Neemias é fácil, porque Neemias podia ir, porque Neemias era o provador dele, dos alimentos. Claro que o rei precisava de Neemias, Neemias sabia disso. Não, Neemias nem pensou nisso. E aí é que está o amor. Eu quero falar do amor de pessoas que hoje está mais difícil de ter pessoas dessa maneira. Neemias, não esquecemos que Neemias era escravo, mas era um escravo que tinha mordomia, privilégio, bom emprego. Era de risco, é verdade, mas era um bom emprego. Veja bem uma coisa: Neemias não tinha precisão de se preocupar, como é nos tempos de hoje, que as pessoas só se preocupam com o seu umbigo. Primeiro eu quero dizer que, ao ler essa mensagem, já pensar, porque tem mais 2 personagens que eu vou falar, não dá tempo de falar mais, mas existem muitos assim. Neemias, ele tinha, a vida dele estava feita, os filhos, digamos assim, os melhores colégios. Carro, se os filhos tivessem, cada um tinha o seu, se tivesse idade de dirigir, cada um tinha o seu carro zero. Ele não tinha preocupação com nada, não se preocupava com nada. Como ele não se preocupava com ele nem com os filhos dele, mas ele era um homem cheio de amor, Deus botou no coração dele a misericórdia, a preocupação com os outros. E ele se preocupava com a cidade dele. Se fosse muita gente hoje dizia: que se exploda, o que é que eu tenho a ver com a vida dele? Não vá trabalhar, eu estou aqui porque eu boto a minha cabeça a risco. Eu trabalho, olha que eu sou o provador. Se tiver veneno, eu vou morrer. Agora eu vou estar me doendo por uma vida. Eu morro, esses caras ficam aí. Porque, quer dizer, ele não pensava assim. Ele, há muito tempo, ele via maquinando na cabeça dele esses problemas, lá de Jerusalém. E quando contaram a situação, aí sim. Aí o rei viu tudo, e quando o rei diz assim: olha, o teu rosto é rosto, não é de quem está doente, você está com uma tristeza muito grande. O que é isso? A Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, que ele tremeu. Ele ficou com temor. Eu temi, não é tremeu, mas eu temi. Mas esse temi não é temi de medo do rei. Não. É que quando Deus fala, Deus confirma, a gente sai das bases. A gente fica de uma maneira que parece estar nas nuvens. Meu Deus, eu vinha pensando isso há tempo. O que é que eu podia fazer por aquele povo?
E o Senhor confirmou essa palavra pela boca do rei. Pelo que o rei está dizendo aí, ele já entendeu que era de Deus, porque o negócio dele, ele era provador do rei, mas o negócio dele era com o rei eterno, era com o Pai, era com Deus. Aí o rei entra em detalhe, você leu, você leia mais, e o rei pergunta para ele, né, se vai demorar e tal. E outra coisa, a coragem que esse homem tem. Quando o rei pergunta o que está acontecendo, ele diz, e eu não era de ficar triste? Os muros estão caídos, não tem portão, está todo mundo na miséria. E quem fez isso? Foi o sistema. Quem fez isso? Quem era responsável por isso? Artaxerxes. Agora era o momento de Artaxerxes. Já tinha passado outros reis. Mas era eles o culpado. Um outro qualquer não ia botar a cabeça a prêmio desse jeito. No mínimo, perder o emprego. E falar em emprego, quando o rei disse, você vai demorar muito? Como quem quer dizer, eu não posso ficar sem você aqui. Ele disse, aí ele pensou, o rei disse, pede o que quiser. E ele disse, eu orei, né? Ele fala no versículo, só que no versículo a gente lê tudo junto. Mas ali houve pausa nessa conversa. Quando ele disse, pede o que quiser, ele disse, rei, obrigado, agora eu vou para casa, eu vou orar, vou pedir para Deus uma solução, uma direção, o que é que eu preciso e eu peço para o Senhor. Ele entra em contato com Deus através do joelho, que é a estrada mais fácil, mais perto, e ele sente já que é hora. Aí ele vai e ele já tem até o tempo determinado. O rei pergunta, vai demorar muito? Aí ele dá um tempo lá, que ele não diz quanto é, mas ele deu um tempo. Ele nem pensou no emprego dele. Tem gente que há de dizer, não, mas ele não ia perder, pois ele era, além de ser de confiança do rei, só tinha ele para fazer esse serviço. Nada. Tinha gente à altura lá, ele era empregado do rei daquele jeito, porque o rei gostava dele, tinha intimidade com ele. A intimidade que o rei tinha com ele não ia ter com os outros. Mas tinha gente profissional também nessa área. Porque senão o rei não ia permitir, senão o rei ia morrer de fome. Então ele foi e ficou no lugar dele. E ele vai para lá, com todo o amor que ele tem pela obra de Deus. Eu quero correr, porque o tempo é pouco. Eu quero falar de outro personagem. Muito. Esse é o começo de tudo, que é Abraão, né? Abraão, Abraão, fica claro aqui, né? Que esse pessoal é uma benção que eu vou falar. Falei de Neemias, estou falando de Abraão e espero que dê tempo de eu contar um pouco de José. Tá? Ele se preocupava com o próximo, né? Agora, Abraão, você vai ver o porquê dessa preocupação. Neemias, ele sentia no coração, já era disponível para isso. Ele já foi tratado para isso, né? Agora, Abraão é assim. Lá no capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Deixa eu ler rapidinho aqui. Aqui, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, Abraão recebeu um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, que ele tinha que ser uma bênção. Ele sê tu uma bênção. Abraão não estava ainda no pensamento dele, no coração dele. Cada um tem as suas qualidades. A qualidade de Neemias, era a misericórdia, aquele amor que ele sentia pelas pessoas. A qualidade de Abraão que a gente vê, ele é amoroso, claro que é. Mas a qualidade dele é a fé. Ele acreditar em Deus e obedecer. Ele amou o próximo, ele foi abençoado, ele foi uma bênção, e por causa dele eu estou aqui, você aqui também, servindo a Deus.
Abraão recebeu esse mandamento de Deus e ele, por ser obediente e por acreditar em Deus, ele foi uma bênção. Mas ele foi mandado a ser uma bênção. Deus disse, ser tu uma bênção. Por que Deus falou? Deus não joga a conversa fora. Porque antes poderia ser que Abraão desviasse para um outro tipo de vida e não fosse a bênção que Deus queria que ele fosse. Mas Deus sabia que Abraão era um homem de fé. Deus sabia que Abraão acreditava e obedecia a sua palavra. Por isso Deus não se preocupou de trazer esse homem para ser bênção. Eu levo ele para ser uma bênção, eu digo, ser tu uma bênção, e ele me obedece, e ele vai ser uma bênção. É o que nós temos que ser, é o que nós temos que ser, que fazer, entendeu? Mas é difícil hoje em dia isso, né? Agora José, lá no Egito. Gente, eu vou te contar. Olha, Êxodo, capítulo 13, versículo 19, ali do tempo de Moisés, ali em Êxodo, né? Você vai ler lá e você vê. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui, os meus ossos convosco. Está aí um homem que tinha tudo para dizer, se rale, faça o que vocês quiserem. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mas José, ele tinha o coração, ele tinha o perdão no seu coração. Ele tinha, dentro do coração dele, era um puro perdão. E ele perdoava de verdade. A prova é que ele tinha tudo para nunca mais querer saber daquela terra. A terra da promessa, ele poderia dizer, para mim só foi desgosto. Eu vim ser alguma coisa aqui. Outro que não tinha precisão nenhuma de... Aí alguém pode dizer assim, não, mas ele foi bom para a família dele, claro, ele perdoou, mas eram os irmãos. Era irmão de sangue dele, era o pai dele. Por eles ele trouxe para ali, para o Egito, mas eram os parentes chegados dele. Mas a prova está aqui. Ele, contudo, era para ele não querer nunca mais saber daquela terra, gente. Era para ele, esquece, eu não quero mais saber daquilo, eu não vou mais lá e acabou. Mas não, José fazia questão. Ele estava lá. Quando ele falou isso, ele era governador, era quem mandava em tudo depois de Faraó. Mesmo assim, aquele lugar para ele não era o lugar dele. Ele não deixou, ele não guardou mágoa, ele não tinha rancor, ele não deixou de amar, mesmo que fizeram ruim para ele. Se alguém te pisou no teu pé, se alguém te fez o mal, ama essa pessoa. Eu estou falando para mim também. Esses 3 exemplos aí eu li bastante, com mais tempo, mas aqui eu não posso mostrar tudo porque não dá tempo. Mas é muita coisa, gente. Eu pedia para você continuar lendo e meditando, que o Espírito Santo vai te mostrar o tanto de amor que Neemias passou ali, naquele lugar. Abraão, a vida inteira com andarilho, passou. E José, que depois de ser governador de um país rico, mais rico do mundo da época, ainda não queria deixar os ossos dele lá. A honra tinha que ser para o país que botou ele para fora. Amém? Glória a Deus. Vamos pensar nisso. Eu quero pedir para você, não esquece de entrar no meu canal, faz esse favor. Gostou dessa mensagem? Deixa o teu joinha lá, faça a tua inscrição, bata no sino, comenta, compartilhe, me ajude. Me ajude, que eu faço isso com amor. Eu quero progredir nisso aí. Eu quero ver se eu consigo fazer ao vivo, a qualquer momento. Eu entro com a palavra ao vivo para nos abençoar. Você pode ser muito abençoado, você já é abençoado se você compartilhar, se você botar um joinha, se você se inscrever, porque você está ajudando o meu ministério. E quem dá um copo de água a um pequenino não perde jamais o seu galardão. Deus abençoe sua vida.